Olá pessoal, vamos aqui para a nossa 35ª aula do curso de Python e nessa aula a gente vai aprender a fazer uma biblioteca de funções. Então o que a gente vai fazer? Aqui basicamente o que a gente vai fazer, a gente vai utilizar o PyCharm para gerar um arquivo .py que vai ter diversas funções, né, nesse arquivo. E a partir desse arquivo a gente vai importar essas funções e utilizar aqui no Jupyter. Por que isso é interessante? Né? Isso é interessante porque se você estiver trabalhando num projeto que é grande, né, e você precisa definir diversas funções, né, com várias funcionalidades, é interessante a gente utilizar o PyCharm, por exemplo, para gerar essas funções, né, para criar essas funções, e aqui no Jupyter a gente gerar apenas as visualizações dos resultados. Né? Então isso é interessante que fica mais organizado, e no Jupyter aqui é muito bom para a gente visualizar, né, fazer gráficos e tudo mais, como a gente já viu. Então vamos aprender a fazer isso. Né? Então, aqui a gente tem um arquivo no PyCharm, né? Então eu criei esse arquivo aqui. E o que a gente tem nesse arquivo? Né? Nesse arquivo do PyCharm, eu importei o NumPy como NP. Né? Aqui, lembrando que a gente deve instalar aqui antes o pacote no PyCharm. E para a gente fazer isso no PyCharm, a gente vem simplesmente aqui em Python Package. E a gente procura o pacote que a gente quer aqui. Por exemplo, eu vou escrever um P. Então ele já aparece tudo aqui que existe, né? Todos os pacotes que existem, que a gente pode instalar. Então, clicando no pacote, simplesmente dando aqui Install Package, ele já vai instalar o pacote. Então, por exemplo, aqui, já tendo instalado o NumPy, né, a gente pode importar ele aqui. E aqui eu vou definir umas constantes para a gente ver o que acontece. Né? Então, a gente vai definir as constantes globais aqui, C igual a 47 e D igual a 9000. E eu vou fazer a nossa biblioteca de funções. Então, aqui eu estou definindo uma função soma, que vai receber valores A e B. A gente já viu como definir funções, né? E eu vou retornar A mais B. Vou definir uma função multiplica, que também recebe A e B, e retorna A vezes B. E aqui, da mesma forma, vou definir a função divide A por B, e vai retornar A dividido para B. Então, esse daqui é o nosso arquivo no NumPy, né, que vai ser um arquivo .py. Então, esse arquivo está com o nome background.py. Agora, voltando lá para o Jupyter, né? Então, se a gente coloca esse arquivo .py na mesma pasta que a gente está trabalhando aqui no arquivo Jupyter, né? Então, se a gente está na mesma pasta aqui, a gente pode importar esse arquivo que a gente chamou lá de background.py. Então, como que a gente faz isso? Aqui, vamos começar importando uma função específica nesse arquivo. Então, por exemplo, eu vou dar o comando from background, que é o nosso arquivo .py, import soma, que é justamente uma das funções que a gente definiu lá. Então, o que ele vai fazer? Ele vai importar apenas a função soma e nada mais daquele arquivo. Então, por exemplo, vamos dar aqui um Shift Enter. Então, ele vai rodar, ele vai importar então essa função soma, e a partir daqui a gente pode utilizar aquela função. Então, por exemplo, aqui eu vou dar o comando soma 10 com 30, ele vai dar 40. Soma 10.000 com 15.5, ele vai dar aqui 10.015.5. E agora, se a gente tenta utilizar as outras coisas que a gente definiu lá, por exemplo, a gente importou o NumPy, né? A gente tenta utilizar e ele não vai funcionar. Então, quando a gente dá aquele, e o C também, né, a nossa constante, ele não vai funcionar. Então, se a gente dá uma função específica, ele importa apenas aquela função. Agora, para a gente importar tudo que está lá naquele arquivo, né, tanto o import do NumPy, quanto as constantes, né, e todas as funções, a gente dá simplesmente o comando from background import estrela. Então, lá do arquivo background, importe tudo que está nele. Então, agora, a gente pode printar nossas constantes que a gente definiu lá, C e D. Né? Então, aqui já aparece o C é 47 e o D é 9000, é justamente o que a gente definiu lá. Eu posso utilizar a função soma com C e D, então ele vai dar 9047. Posso utilizar a função multiplica com C e D, então ele vai dar isso daqui. E aqui, por exemplo, multiplica 5 com 5, vai dar 25. Divide C por D, né, essas constantes que a gente definiu, e vai ficar dessa forma. E outra coisa que é interessante é que todos os importes que a gente faz lá, né, então só voltando aqui, todo esse importe que a gente coloca aqui de pacote, né, NumPy, Matplotlib, todos os pacotes que a gente importar aqui, ele automaticamente, quando a gente chama ele dessa forma daqui, aqui no Jupyter, ele já passa para o Jupyter. Então, eu posso utilizar o NumPy normalmente. Então, eu posso dar o comando aqui numpy.py, por exemplo. Então, ele vai dar o valor de π. E posso dar aqui também o numpy.cosseno de numpy_π. Então, cosseno de π vai dar -1. Então, era isso que eu tinha para apresentar hoje. Obrigado.